Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma devocional da nossa campanha Santidade ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. O livro está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1, e diz assim, ó. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Irmão, amo demais esse texto e ele tem tudo a ver com esse tema, tem tudo a ver com essa devocional, tem tudo a ver com esse tempo e período de jejum e oração que nós estamos vivendo, porque se existe algo que Deus ama, que Deus gosta, é santidade. Por quê? Porque a santidade nos aproxima de Deus, irmãos. E Isaías, ele entendeu isso e ele teve essa visão. Ele teve essa visão, ele viu. O texto diz: eu vi também o Senhor. Eu vi também o Senhor. E quando ele contempla, e quando ele tem essa visão do Senhor, ele vê a santidade do Senhor. Ele vê a beleza, ele vê exatamente aquilo que Deus é. Aquilo que Deus manifesta em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, e ele começa a ver os anjos, ele começa a contemplar isso. Irmãos, o nosso desejo é ver o Senhor, sim, mas a santidade, ela vai nos aproximar do Senhor, não só para nós contemplarmos ao Senhor, mas para contemplar tudo aquilo que o Senhor fez. A santidade faz com que eu tenha mais paixão pelo próximo, tenha mais paixão, mais paciência pelo outro, sabe? Quando o inimigo se levanta, nós venhamos ter sabedoria, sabe? A santidade vai nos ensinar a ter temor e tremor, pensar muito antes, pensar antes, né, de falar. A santidade vai nos proporcionar isso. Então, esse tempo que nós estamos orando e jejuando, que nós venhamos pensar nisso, né? Que nós venhamos pensar que a santidade no Senhor, a santidade do Senhor é para que nós venhamos nos aproximar. Coisa boa, e eu creio que é o grande propósito de Deus, é que nós venhamos ser parecidos com Ele. E somente a santidade, somente quando nós nos apegarmos à santidade, nós vamos viver, nós vamos contemplar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus deseja. Deus não tem filhos prediletos, porque a mesma visão que Deus deu para Isaías, Ele tem dado para mim e para você. Por quê? Porque o que Isaías experimentou, nós também podemos experimentar. É ver ao Senhor, é ver, viver e amar aquilo que Deus ama. Então vamos juntos, irmãos, nessa campanha, vamos juntos buscar mesmo a santidade, vamos, sabe, nos consagrar através de Jesus, do jejum, né? Tirar aquelas coisas que a gente tanto gosta, né? Para nos aproximar mais do Senhor. Amém? E eu quero declarar para você, declarar nesse dia, profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a presença do Senhor. Irmãos, quando nós vivemos esse estilo de vida, viver a santidade ao Senhor, nós somos parecidos com Ele. É isso que o Senhor deseja de mim e de você. Então vamos juntos buscar a santidade ao Senhor, buscar a nossa santidade para o Senhor. Amém? Receba essa palavra e eu quero orar por você nesse momento. Santo Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor. Obrigado porque esse é o nosso desejo, Senhor. Como igreja, Senhor, viver o que Isaías viveu. Viver a experiência e ter a experiência que Isaías teve. Eu profetizo na vida desse irmão, Pai, que ele possa ter a experiência, ou essa experiência sobrenatural, Pai. Porque quando vivemos e temos santidades, clamamos por santidade, Senhor, nós vamos ter experiências sobrenaturais. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos contemplar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas.
em nome de Jesus. Abençoe essa família, abençoe, Pai, essa casa, Senhor, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto. Bora cumprir esse desejo do Senhor para nossa vida. Santidade a Ele. Amém? Deus abençoe.